E só para complementar o vídeo que eu fiz, o negócio que eu tomo é uma coisa simples, galera. Primeiro que eu quero deixar assim, ó, bem claro, que não é recomendado ficar tomando termogênicos, esses industriais, que normalmente tem cafeína, taurina. Primeiro que não faz bem, né? Eu já cansei de ouvir os cardiologistas alertando com relação a essas bebidas. Esse, quando você lê ali no pote, ele fala que não tem essas coisas. Então, lá nos ingredientes não tem a cafeína, não tem a taurina. Depois eu olho lá direitinho e mostro aqui pra vocês o que tem. Mas eu também não tomo todo dia. Eu tomo nos dias que, assim, tive uma noite pancadão. Essa semana Augusto passou mal, teve febre. Então, assim, minhas noites foram bem difíceis. Mas, e também, ou seja, pra finalizar, não é pra ficar tomando todo dia. E outra coisa, esse negócio ele não vai te dar uma energia assim que vai fazer você levantar e ir pra academia. Porque muitas alunas minhas já me falaram a vida inteira: ai, Vanessa, tipo assim, tem aquelas que não gostam de treinar, mas vão porque sabem dos benefícios. Tem aquelas que não gostam de treinar, mas vão porque querem ter uma estética bonita. E tem aquelas que até gostam de treinar, só que todas elas falam: ai, pra mim o problema é sair de casa. Se eu estiver em casa é um problema. A gente tá ali no nosso conforto, no nosso aconchego. Então, se a gente tá em casa, se você estiver em casa, mas não estiver fazendo nada que esteja se movimentando demais, realmente você vai ter essa sensação de dificuldade, de querer sair ainda mais para praticar exercício. Então, o que eu sempre falo para as minhas alunas é o seguinte: você tá em casa e você sabe que você tem que ir para academia, é o horário que dá para você treinar. E você tá com essa moleza, levanta e começa a andar. Começa a andar pela casa, mas andar mesmo. Começa a andar sem parar, para você fazer o seu sangue circular e você aquecer um pouquinho. Para as alunas mais loucas, e até eu mesma, sabe o que eu faço quando é inverno aqui? Eu não faço sempre, mas já fiz muito. Além de levantar e andar, eu faço uns polichinelos. E para as alunas mais loucas, eu dou essa dica também. Começa a fazer o polichinelo, começa a pular. Você vai ativar bastante a sua circulação, você vai começar assim, você vai ligar o tranco do carro. Então, aproveita essa dica, pega essa dica e faz isso, gente. Funciona. A gente sabe que a gente tá ficando velho, não tem pra onde correr, tem que fazer exercício, tá? Depois eu vou começar a falar umas coisas aqui mais pesadas e os outros vão brigar falando que eu pesei o clima. Mas é a realidade, a gente tem que lidar aqui com a realidade, né? Porque a realidade é nua e crua. A não ser que você seja muito rica, que você tenha tempo, pagar personal, pagar nutricionista, pagar quem cozinha pra você ter assim, aquela vida boa. Pra gente, classe trabalhadora, meu filho, tem que levantar e tem que fazer o que tem que fazer. Né? Então, o fator ali determinante para você levantar, tomar aquela atitude de levantar e ir para academia, que eu sei que isso é muito difícil para a maioria das pessoas. É difícil para mim também. Eu me considero, de certa forma, um pouco privilegiada, porque, como eu já compartilhei aqui, desde muito criancinha pratico esportes. Eu sempre fui apaixonada por esportes. Então, eu já tenho essa veia, assim, de gostar de praticar exercício. Só que tem dia que eu tô morta, tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô com preguiça, né? Porque aquele ímpeto, assim, de sair pra fazer as coisas, a gente tem quando a gente é jovem, adolescente, cheio de hormônio bombando. Então, não é que a gente tem aquilo sempre, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque o que você for tomar, ele não vai ter essa atitude. Uma das coisas que eu sempre falei para as minhas alunas se você tá em casa e você precisa ir pra academia, mas você tá com aquela preguiça. Então, agora, cheguei na academia. Tá frio, gente, do lado de frio tá fora. A gente já tá na primavera, mas ainda não tá num dia que durante o dia é quente, não, né? Começa a fazer isso só no meio da primavera pra frente depois. Porque a primavera fica esse friozinho, à noite esfria bastante. Então, ó, cheguei na minha academia. Bora treinar, porque não tem pra onde a gente correr não. Brasil, beijo.